Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mães com Propósito. Hoje o nosso podcast promete, porque eu estou aqui com um casal abençoado que vai nos ensinar muito a respeito de um assunto muito importante que ou então estaremos falando sobre educação financeira para os filhos dentro da Bíblia. E como eu falei, é um casal que vai nos ensinar bastante. Eu creio que vocês já até imaginam quem estão aqui comigo, né? Eu estou aqui com o pastor Beto e a pastora Rose. Então será um podcast abençoado, né? Teremos aqui um momento muito bom, nós vamos aprender bastante. Então fique atento, manda esse podcast, né, para muitas mães, para muitas famílias serem abençoadas. Então vamos lá, pastor Beto, se apresenta aí. Olá, eu sou o pastor Beto, tá aqui a Rose, já foi falado, temos 2 filhos, já numa idade da juventude, né? Tanto a Bela vai fazer seus 23, quanto o Rafa que já tem aí, né, os seus 28 anos, e esse assunto é muito bom, eu agradeço o convite, estar nesse podcast com você, é um assunto bem interessante, porque fala muito do contexto do lar, do contexto da família, aonde tudo deve começar. Até então, eu já vou começando então já com uma pergunta. Daqui a pouquinho a pastora Rosa vai estar falando, se apresentando também. Como você está vendo, Beto, as famílias na questão financeira hoje? Você tem acompanhado, você tem visitado, você tem orado por muitas pessoas, muitas famílias, né? Como você está vendo? Eu vejo assim, que o contexto de hoje, a gente acompanha muitas famílias, como a pastora disse aí. A nossa vida dentro desse assunto, a gente vem às vezes de um contexto onde era centralizado. O que a gente ganhava, nós colocávamos na mão dos pais. E como está nos dias de hoje? Hoje nós estamos falando de uma geração moderna, onde tudo aí já está um mundo digitalizado, e aonde a independência financeira, ela tem chegado na vida do esposo, da esposa, e já tem chegado na vida dos filhos. Porque você vê que essas práticas de já abrir uma conta digital para o filho já é desde pequeno. Então, esse assunto, ele é muito peculiar, porque a gente já tem que começar a dar instrução. E quando a gente fala que o assunto é dentro da Bíblia, então a gente vai para o lado dos princípios que vão prevalecer na vida dos filhos. Mesmo que nós não tivemos referência no sentido dos nossos pais não serem cristãos, não terem uma administração dentro da Bíblia, então eles não transbordaram na vida da gente. Esse princípio. Aonde nós tivemos que aprender? Então hoje nós estamos aqui para falar com a pastora, porque nós aprendemos os princípios bíblicos da palavra de Deus para viver uma boa administração e passar isso para a geração nossa, para os nossos filhos, com vocês particularmente, porque nós não andamos com outra pessoa, né? Então eu acredito que tudo que a gente vai falar aqui está dentro de um contexto de caminhada com quem já vivia isso e passou a transbordar isso, e vocês são uma grande referência para nós nesse assunto. Então eu vejo que as famílias de hoje têm que trazer os filhos para perto e colocar neles esse sentimento de que o princípio bíblico, ele é prevalecente, ele é geracional, ele vai ter, né? Depois, num outro momento aqui, se a pastora permitir, eu quero até ler um versículo que fala muito de uma prática, né, de um bisavô, e o quanto isso chegou na vida lá do seu netinho, lá na frente. Então, é muito profundo esse tema, esse assunto, e eu vejo que hoje as famílias precisam sentar na mesa. E é verdade, porque Beto, eu cresci, na verdade, nesse contexto. Meu pai não sabia muitas coisas, mas o caminho da fidelidade é onde daqui a pouquinho vocês estarão falando mais sobre isso. Então, meu pai muito falou, nos ensinou, mesmo com pouco conhecimento que ele tinha. Mas, só que é dentro desse contexto mesmo, falando de pegar o seu salário e chegar, entregar e colocar na mesa. Meu pai já pedia para tirar
né, as contribuições, os dízimos, e ficava com eles e dava a nossa mesada. Então, hoje é diferente. É isso que você está dizendo. Independência, né? Justamente. Independência. E você acha, assim, que hoje tem tido poucos assuntos a respeito, os pais têm ensinado pouco a respeito deste assunto? Eu até vejo assim, hoje, esse assunto é uma demanda muito grande, né? Quando se trata de assunto financeiro, e a gente vai falar dele dentro da Bíblia, então já vem os jargões, né? Será que isso ainda eu devo praticar, isso eu ainda devo fazer, isso aqui, né? Então são coisinhas, né? Que se a gente não entender que o princípio, ele realmente existe, e ele vai trazer algo extraordinário, de prosperidade, ele, né, por mais dificuldade que alguns de nós tivemos dentro do contexto da nossa família, por mais simples que ela seja, nós temos boas referências. Vou falar para a pastora aqui do meu pai, por exemplo, né? Meu pai é um homem muito simples e inculto, no sentido de boa administração, algumas coisas. Mas, por exemplo, ele nos deu uma boa referência. Nosso pai, a gente nunca viu chegar cobrança. Ele foi um homem de negócio, meu pai. Mas a gente não viu o nosso pai sendo inadimplente. A inadimplência não existiu dentro do nosso contexto de família. Só que quando nós estamos falando aqui de prosperidade, a gente tem que romper com o conceito de pobreza. Nós estamos falando de uma palavra que nós vamos sermos uma forma para os nossos filhos, aonde eles vão viver um sobrenatural de prosperidade por um princípio bíblico, porque o assunto e o tema que a pastora está abordando é isso dentro da palavra, dentro da Bíblia. Nosso pai foi uma boa forma, talvez ele não rompeu com a pobreza, porque um princípio praticado, ele vai romper com a pobreza, com aquilo que tenta prevalecer. Então, por mais bom administrador que a pessoa venha a ser, e nosso pai, ele foi uma referência para nós, nós somos em 4 irmãos, contudo, a minha prática de princípio foi que trouxe a bênção da prosperidade para a nossa família. Até baseado no que você está falando, eu creio que os pais, é muito importante os pais praticarem primeiro. Vamos colocar aqui sobre a questão da fidelidade, né? Andar pelo caminho da fidelidade. Porque se os pais, eles não são praticantes, não caminham pelo caminho da fidelidade, como ele vai pedir ou ensinar, falar para os filhos praticarem, né? Então eu vejo que vocês ensinaram, praticando mesmo antes, né, do Rafael, da Rose ficar grávida. Com certeza. Então, baseado no que você falou, como que os pais, eles devem agir? Nesse contexto, logo quando a Rose ficou grávida, né, a gente já tinha a referência do que a pastora acabou de falar, né? Você lembra? Me lembro. A pastora, quando ela ficou grávida do Seite, logo ela já disse, né, que ela ia fazer o envelope porque ela queria ensiná-lo, né, a como ser fiel ao Senhor desde o ventre. E o que nós fizemos quando nós, né, tivemos a notícia aí que teríamos um filho, mesmo sem saber né, o sexo, nada, mas nós colocamos ali no envelope, bebê Silvestre. Né? Porque vocês foram o nosso exemplo. E é até interessante isso aí, que nós, Beto e Rose, nós temos ainda o envelope, o primeiro envelope que nós fizemos, porque naquela época era aquele envelope marronzinho, que tinha os meses. Os 12 meses, né? Os 12 meses e o valor. E eu tenho até hoje o primeiro envelope, bebê Cono, porque eu também não sabia o sexo. Sabia o que era. Gente, isso para nós é gratificante pegar esse envelope no dia de hoje. E eu acho assim que hoje, o que a gente vive hoje, né, com os nossos filhos, os anos se passaram, mas eles aprenderam, né? Porque hoje é algo que causa muito discórdia na família, esse assunto que a gente está conversando aqui, sobre finanças. Por quê? Porque às vezes as famílias conversam sobre muitas outras coisas, dos pais, mas elas não sentam para ensinar o filho sobre finanças, a como manter as finanças em ordem, né? Eu lembro que hoje o Beto não faz mais,
Mas quando as crianças eram pequenas, o Beto fazia orçamento com a gente. Sentava legal. lá na mesa, falava, olha, filhos, a gente, né, é tanto de gás, é tanto interessante você de trazer luz, isso. de água. Ele ia nos ensinando. Ele falou, olha, para eles ter uma ideia do que se gastava dentro de uma casa, do orçamento. E eles também poderiam colocar ali dentro daquele orçamento algo que eles queriam. Legal. Falou, olha, assim que der, então, papai vai providenciar isso. E isso vai criando uma cultura que eles vão aprendendo, né? Administrar as finanças deles, né? Valorizar. É quando a gente não tem esse conceito. Para nós pais, que tivemos a oportunidade de quando teve aquele momento de podermos dizer, né? Dizermos, estamos grávidos, vamos ter um filho, e poder fazer esse envelopinho, bebê silvestre. A gente já tinha a referência daquilo que o pastor Hugo... Eu não vejo o pastor Hugo falar que ele viu alguém fazer isso. Eu conheci o pastor Hugo jovem, solteiro, você também, né? Ali uma moça na nossa época de juventude, e de repente vocês se casam, e que bênção maravilhosa, a gente teve a oportunidade de estar junto com vocês, nós dois sermos testemunha do casamento de vocês. E de repente, quando nós vamos para o casamento, 2 anos depois, em 93, a gente já tinha toda essa bagagem. Então, o que eu gostaria de falar? Por mais que meu pai não pôde passar isso para mim, igual a pastora teve a oportunidade de falar, que o vô sentava na mesa, né? E ali ele aplicava princípios, falava sobre a contribuição, aquilo que tinha que ser tivado primeiro. Mas para mim e para a Rose, eu quero dizer o seguinte, vocês, como pais espirituais, é como se a gente tivesse sido gerado nessa mesa. E aí, é a partir de nós, já que o meu pai não pode fazer, eu como filho. Aí, o que o pastor Hugo me ensinava? Ele falou, você é um filho espiritual. O pai espiritual seu sou eu. Eu estou aqui no discipulado, transbordando vida sobre você. E aí, ele falava assim, faça oferta pelo seu pai. Então, como filho, eu comecei a fazer isso. Hoje eu posso falar que eu tenho 33 anos de conversão. Eu ia até pedir, te interrompendo aqui, até mesmo, Beto, como você chegou na igreja. Você já pregando, eu creio que muitos já ouviram o seu testemunho. Mas eu acho muito lindo quando você fala, eu apenas tinha... Era um colchão no chão. Colchão no chão. Nesse contexto que o Beto chegou, né? Foi Nesse assim. contexto. Então, quem vê hoje aquilo que você conquistou, não foi por acaso. Porque você entendeu a questão de princípios, né? Daquilo que está na palavra de Deus, você se tornou um praticante e hoje você vive os resultados. Então, fala até um pouquinho de como você chegou a sua realidade, quando você chegou para a igreja. A vida de viver princípios bíblicos com respeito à área financeira e todo esse transbordar de Deus através da vida de vocês sobre a nossa vida, dentro do contexto da República, aquela vida que a gente tinha, a gente não precisa aqui ficar divulgando o quanto a nossa vida ela era de escassez. Ela era de ruína e nós não tínhamos nada para apresentar. Então ali era 10 amigos morando junto numa mesma casa e em que os conceitos poderiam até assim ser diferente um do outro, porque tinha gente que tinha um pouquinho de perspectiva de vida assim, mas a maioria não tinha. A gente vivia o dia, sem se importar com o futuro, sem se importar com que a gente ia ter essa palavra chamada prosperidade, sendo algo que estaria presente na nossa vida. Então a gente se contentava com aquele cabinho de vassoura no cantinho da parede, simplesmente com 2 ou 3 cabides, com pouquinhas roupas, que a gente podia se mover dentro de sacolinhas, não tinha nem mala, não tinha nada. E é dentro dessa realidade que Jesus chega. Jesus chega e provoca essa transformação, e não só a salvação, mas ele traz muita coisa boa para a nossa vida através disso. Quando eu vou para o casamento, sabe, eu vou completamente diferente do filho que eu tinha sido para o meu pai e aquilo que eu estava carregando de lá para cá. Porque quando eu chego ao casamento e eu vou ter o meu filho,
Eu estava cheio de princípio. Eu já era uma pessoa que tinha sido introduzido dentro da vida financeira da igreja, então eu fazia parte da vida administrativa da igreja. Então, a gente tinha uma facilidade muito grande. Eu não era nem casado, mas quando eu tinha a oportunidade de falar nas ofertas, eu estava ali incentivando cada pai a fazer envelopinho pelo seu filho. E eu falava, não se preocupe se vai gastar envelope, gente. Até hoje vocês veem que eu tenho essa fala. Não se preocupe se vai gastar envelope. Hoje nós estamos na era digital, é Pix. As pessoas não querem saber de fazer um envelopinho, preencher, né? Mas hoje ainda, eu acho que é algo extraordinário quando a gente ensina, é um caminho, porque nós não estamos falando de caminho. Justamente. Ensina no caminho da prosperidade bíblica financeira. Enquanto é cedo. E caminhar, e a igreja é tão importante que essa área, né? Já você fala, Rose, essa área é tão importante que ela ainda é caminhar, porque as pessoas ficam postadas num lugar em que você tem que sair do seu lugar e ir até lá. Eu vejo que isso aí está caminhando assim por, talvez não ter tanto esse levantar e ir até onde aquelas pessoas estão. Mas a nossa igreja ainda carrega esse princípio, em que você pode catar na mão do seu filhinho, olha, são histórias muito bonitas que a gente tem para falar. Mas você vai, é pertinho agora, porque tem gente ali no meio do corredor, tem gente lá na frente. Mas antes era só lá na frente. Então você tinha que sair e ir lá. Era uma caminhada. Você podia, eu até falava para o Rafael, quando o Rafael era pequeno, para a Isabela, eu falava, agora nós estamos indo expressar nossa gratidão. Aqui estão as nossas contribuições. E eu sempre falava para ele, isso aqui vai atrair o sobrenatural. Eu sempre fui uma pessoa que vim com o envelope de casa preenchido. Eu sempre trouxe já pronto. Igual o seu pai ensinava vocês na mesa, e eu aprendi isso daí também, porque vocês são a nossa referência. E aí, eu trazia esse envelopinho pronto, e já chegava e falava, agora nós vamos entregar aquilo que nós fizemos lá. E eu permitia também que eles faziam um rabisco no envelope, né? Como se eles assinassem, né? Fazia lá um risco lá. Fazia um risco lá. Legal, legal. E aí, você ia falar, eu te cortei. Não, algo que eu ia falar que é interessante, né? Não é só você ensinar os princípios, mas ensinar a praticar os princípios. Né? Não é só saber, é prática, né? Você estava falando até do Beto, quando ele chegou, que ele não tinha quase nada e prosperou. Mas eu vi na vida dele, né? Prática. Eu aprendi muito com ele, porque ele praticava o princípio, ele não só ouvia o princípio. E quando as crianças... Por isso que a Bíblia fala, né, Rose? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Tornai-vos e quando praticantes. as crianças já estavam maiorzinhos que entendia, ele dava uma mesada para eles e ensinava daquela mesada eles dizimar. Legal. Ensinava eles a praticar, né? Olha, vocês ganharam dinheiro, então vocês têm que ser fiel ao Senhor. Aí a Isabela já ia lá, fazia o envelopinho ali, não tinha, falava, não é a quantidade, é a sua fidelidade. Sempre ensinou que nunca era a quantidade. Então ela ganhava ali R$10 que fosse, ela já fazia o envelopinho ali e já ia lá feliz lá na frente, né? Entregar. Então é a prática, né? É Isso muito é muito importante. interessante. Muito. Até, pastor Beto, fala de uma forma muito simples. Por quê? Eu converso com bastante mães, né? E elas falam que tem um envelope, é um envelope só, né? Uma família, por exemplo, de o casal e 2 filhos, né? Então, explique direitinho como deve ser, baseado na Bíblia, até mesmo para poder ensinar, como a Rose falou, praticar, não somente ensinar, mas levando os filhos a praticarem, entendeu? O entregar, o ir na frente, levar o seu envelope. E às vezes o pai não tem essa... Não, mas eu já dizimo, né? É só o nome dele, só um envelope só, entendeu? Então, numa forma muito simples e prática, ensine aí aos pais realmente como deve ser esse processo, né? De ensinar os filhos pelo exemplo, de terem, igual vocês falaram, bacana, levar o filho, mesmo sabendo escrever, fazer o rabisco ali, como se estivesse escrevendo o nome, o valor. E eu vejo pais hoje, que hoje eu ajudo de uma forma indireta a questão da contabilidade da igreja, né? E às vezes eu olho os envelopes, e eu vejo que envelopes de filhos ainda, eu já vi beijo, né? Batom, assim, ó, beijou o envelope, eu já vi esmalte,
E aí você vê que ele fala assim, pô, olha só que legal, ele deixou a criança. Eu vejo isso daí, eu fico feliz, porque eu falo, puxa, aqui, pelo jeito aqui o cara estava fazendo os envelopes, aí ele falou, filha, isso aqui é o seu, né? Aí você vê que tá uma caneta rosa lá, um desenho de um pato, mas é importante, porque ele sabe que ele vai ter uma prática, né? A Rosa estava falando de prática, então ele sabe que vai ter uma prática. Bom, eu volto aqui à questão da igreja que nós fazemos parte hoje. Nós somos da igreja com propósito. Esses princípios da nossa igreja, eles ainda estão sendo praticados com envelopes. Então, nós temos ainda essa prática que eu acho muito gostosa. Eu até fico assim, né? Um dia pode ser que não tenha mais. Mundo digital não vai ter isso daí. Mas até a gente tem que até orar, porque dessa forma pode até impedir com que as crianças, né, tenham esse prazer. Porque é aquilo, quando nós começamos a fazer o envelope para o Seite, quando estava no meu ventre ainda, bebê cono, e quando ele nasceu, cresceu, então sempre eu ia para o gasofilácio com ele no meu colo para que ele colocasse. Então, mas quando ele começou já a rabiscar, eu também, era uma alegria para ele. Então, ele ia para a classinha, além de contribuir aqui nos cultos, outra, né? Porque coisa, as classinhas né? iam depois da oferta, ele queria a oferta para levar para a classinha. Então, era assim, era um prazer para ele isso aí. Você está entendendo? E o perigo é de que isso acabe, né? Tá, mas olha, você até falou de uma outra coisa, né? Aonde eles têm a oportunidade de praticar também, né? Como filhos, né? Às vezes eu vejo que as crianças vêm aqui correndo, né? Pai, a oferta, pai, a oferta. Eu acho que cada pai deve valorizar esse momento em que ele está vindo buscar. Ah, não tenho, né? Ou eu sei que andar com dinheiro em espécie hoje, né? Normalmente a gente, quando era mais novo, né, a gente tinha tanto a espécie em papel quanto a moeda, né? Para criança era só moeda. Mas eu volto aqui no que a pastora perguntou um pouquinho antes. Eu sempre fiz partes iguais. Teve um período que nós nos casamos, ela trabalhava fora. Então, nós unimos. Eu sempre, né, eu prego em casamento, eu sempre falo, né? Unir-se-á o homem à sua mulher. Tem gente que une em outras coisas, mas não une o financeiro. Justamente. O financeiro continua independente. Já que nós falamos lá atrás, no início da nossa conversa, nós falamos um pouquinho que existe algumas dificuldades quando se vai falar do assunto financeiro. Às vezes tem gente que já entra no casamento com essa independência. Não é que os filhos vão se tornar independentes. É porque no casamento a pessoa já entra com essa área a ser vencida. Eu fiz casamento a semana passada, eu fiz 2 casamentos. Eu usei na minha fala o texto em que a gente tem que dar relevância a ele. Unir-se ao homem e à sua mulher. Vencer as diferenças e vencer a independência para se tornar um, os dois se tornar uma só carne. Agora, os filhos vão ser resultado dessa aliança. Os filhos vão ser resultado dessa união. Agora, se aqui os princípios estivessem sendo vividos, nós falando aqui, quando ela trabalhava fora, nós jogávamos, ela trazia o dinheiro dela e eu unia ao meu. Dali nascia os 2 envelopes, até chegar o bebê, que foi mais um envelope, o 3º envelope. Quando ela saiu do serviço, né, que eu falei, eu até conto esse testemunho meu, chegou aquele prazo do meu casamento de 3 anos, de nascimento do Rafael, em que eu cheguei na Rosa e falei, agora eu consigo prover a casa. Eu não preciso que você trabalhe fora mais. Agora você pode ficar em casa e cuidar do Rafael. A partir daquele momento, eu continuei fazendo 3 envelopes. Por quê? Aí, se o resultado nosso era R$1.000, era 333 em cada envelope. Eu não fazia diferença de fazer o meu, né? Fala um pouquinho mais detalhado, até para os pais entenderem. Vamos supor, hoje, entra na mão, o pai pega lá R$1.000. Se o pai hoje, por exemplo, né, um princípio bíblico que a gente vive do dízimo é a 10ª parte. Isso. Fechou. Então, a 10ª parte de R$1.000 seria R$100. No período que nós estávamos já com a Isabela, eram 4 envelopes. Então, você falou aí R$100. Aí esses R$100 você
divide em 4. 4, R$ 25 em cada 25. envelope. É. Pastor, eu acho tão lindo, né? Eu acompanhei a vida financeira de muitas famílias na nossa igreja, né? Então, nós estamos só aí, né? Em Americana há 30 anos, né? Comemoramos esse ano, desde 93, em que vocês começaram a igreja americana, e eu tenho a oportunidade de estar junto com vocês e muito conectado com a vida financeira das famílias, vida financeira da igreja, ajudando muitas pessoas a vencer essa área, a criar um orçamento doméstico, a realmente viver o sobrenatural de Deus, a limpar o seu nome, sair da inadimplência, sabe? Criar mesmo resultados, né? Então, tudo isso daí a gente participou. E eu vejo assim, sabe? Que dentro desse assunto, o legal, né? O legal mesmo é que a prática de cada um é que vai fazer toda a diferença. Então, tem que escolher a prática. E eu vejo assim que vencer nessa área é realmente trazer resultados de conquistas maravilhosas. É verdade. E eu vou testemunhar aqui, pelo acompanhamento, por exemplo, tem mulheres que ela está na igreja, ela trabalha, ela tem o seu esposo que trabalha, e ele não vem na igreja. Eu acho assim tão legal, porque a prática delas de colocar o nome do esposo dela, às vezes, num envelope, você fala, mas quem é dizimista sou eu. Mas a Bíblia não fala que o marido incrédulo ele é santificado pela mulher? E os filhos não são santos porque essa mulher é crente? Exercitar a fé. Logo, se ela tem uma prática no princípio financeiro, ela está santificando a sua vida financeira e está tocando. E hoje nós temos resultados de pessoas que estão na igreja que nem imaginava que o nome dele poderia estar dentro de um livro financeiro da igreja por causa de uma prática da sua esposa ou vice-versa, né? Maridos que vêm na igreja em que ainda há... Tem casos, Beto, filhos, né? Muitos. Que tem os pais não convertidos e os filhos estão dizimando pelos pais. A gente tem assim, né? Dentro dessa... Inclusive, até, desculpa. Pode falar. Mas, recentemente, um jovem falou assim, os pais não é convertido, e ela falou assim, olha, eu senti uma necessidade pela fé, até numa forma profética, colocando lá e declarando, quando eu coloquei o envelope do meu pai e da minha mãe, o nome do meu pai e da minha mãe, eu declarei que em breve eles estarão aqui à frente, entregando as suas contribuições. Isso tem um impacto muito grande, né? Deus. Meu Deus, é sobrenatural. Você é filha de um homem simples. Uhum. Eu também sou filho de um homem simples. Meu pai nunca pagou aluguel. Meu também. Nunca pagou aluguel. Seu pai era um pedreiro. Conheço seu pai, né? Tive a oportunidade de discipular seu pai, andar muito com seu pai. Mas vamos falar aqui, ó. Dentro dessa simplicidade deles, né? Dentro desse contexto, assim, do jeito deles de viver, eles também se tornaram uma inspiração para a gente. Mas hoje nós somos a forma que vai formar. Sim, se lá atrás a gente absorveu dentro de um contexto de uma cultura familiar muitas coisas e que não nos fizeram bem, imagina aquilo que faz bem. Justamente. Então, olha, eu vou falar de uma prática financeira na Bíblia, não vou pregar não, tá? Se deixar ele prega. Mas eu gosto muito desse texto, sabe? Quando Melquisedeque se encontra com Abraão. Eu vou ler o texto em Hebreus, lá na carta aos Hebreus. Por quê? Porque ele vai falar sobre isso. Você está falando hoje sobre o transbordar dos pais para os filhos, dentro de princípios bíblicos. Olha que tema, né? Seus temas de podcast têm sido extraordinários, tá? Eu falo porque eu tenho assistido. Eu assisto, mesmo quando é de mulher para mulher, né? Mas eu sei que vai tocar nos filhos. E a gente sempre tem muitas lições para aprender. E eu tenho acompanhado, sim. Tem vezes que eu não assisto ali ao vivo, mas depois eu acesso, estou ali. Mas olha só, vou ser bem breve aqui, ó. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Então aqui o autor de Hebreus, ele está falando de Jesus. Por quê? Ele está falando da questão de Melquisedeque, ser sem pai, sem mãe, sem genealogia. Mas veja o que ele vai, sabe, falar aqui. E aí é onde a gente, então, entende o quanto essa transferência, ela é extraordinária
né, a transferência, ela passa. Porque o que ele vai falar aqui, ó, que é muito mais manifesto aí ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de quem? Falando de Jesus. E o que ele quer colocar aqui? Ele quer colocar que essa prática que hoje nós fazemos, ela, na verdade, nós estamos fazendo para Jesus. E o versículo 9 de Hebreus capítulo 7 diz assim, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi. Então nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó e nós temos Levi. Levi é que geração? Terceira geração lá na frente. Mas olha só, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, porque Levi se tornou um sacerdote. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para atuar no momento de coleta, no momento de contribuição. Mas Levi, ele é uma terceira geração lá na frente. A atitude de Abraão, então a minha atitude, e eu isento que é o meu pai, mas a minha atitude, ela não está tocando só o Rafael e a Isabela, que são meus filhos. A minha atitude está tocando os filhos deles e os filhos dos filhos deles. Justamente. Porque olha o que está escrito aqui, ó. E por assim dizer, Hebreus 7,9, anota aí quem está participando. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, contribuiu com os dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai. Mas que pai? Jacó nem estava no lombo de Isaac. Porque nesse momento aqui, cadê Isaac? Mas olha só o que esse texto diz, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai. Quer dizer, ele ia nascer ainda. Quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Tremendo. Que tremendo. Então, o toque desse assunto, então, o seu assunto hoje nesse podcast, ele é assim, como ensinar mediante a Bíblia. Aqui nós estamos lendo uma carta no Novo Testamento. Vamos aqui já, né, tirar todo aquele conceito, tá no velho, tá nisso, tá naquilo. Porque o autor de Hebreus, ele está tentando ensinar para os hebreus crentes. Os hebreus que acreditavam em Jesus. E ele está tentando tirar o quê? O conceito do sacerdócio levítico, colocando Jesus, porque essa prática, tudo que a gente faz hoje, quem está no altar para receber? Jesus. Justamente. É Jesus. Então eu vejo assim que uma mulher, quando coloca o nome do esposo no envelope, os pais, quando colocam o filho no nome dele, é nobre demais. Eu vejo assim que não tem como você praticar um princípio e não ser abençoado. Ainda mais a palavra de Deus. É onde eu queria entrar aqui agora, porque eu estou vendo de um bebê silvestre para aquilo que Deus está fazendo hoje na vida do Rafael e da Isabela. Sim. Até esses tempos atrás, eu até fiquei devendo para a Bela, até pedi perdão para ela. Ela começou a fazer uns vídeos sobre... custo zero. Custo zero, né? Eu falei, gente, só pode ser filha do Beto e da Rose, né? E todo dia jogando dicas ali, né? Sim. Que é algo que Deus tinha despertado no coração dela. Então, ali eu vi o fruto da fidelidade de vocês. E não tem parado ali. Então, até, Rose, fala um pouquinho desse tempo, daquilo que tanto porque até então... quando a Bela e o Rafa pequenos, vocês faziam o envelope por eles, vocês dizimavam por eles, né? Até você já compartilhou sobre isso, que quando eles começaram a ter o seu próprio salário, eles começaram a dizimar. Eu fiz questão de um culto, que eu fui fazer a oferta, de publicar isso daí na frente de toda a igreja, né? Eu fui com os 4 envelopes naquele dia, né? Quando foi que você parou de você fazer os envelopes e eles começaram? Assim que os dois tiveram primeiro salário, renda oficial. Sempre a gente incentiva o primeiro salário, eles ir além, né, de uma contribuição. Eles honrarem pessoas que oraram para eles chegarem naquele momento, eles abençoarem com o trabalho deles, aquilo, né?
pessoas que fizeram parte. E eu vi muitos filhos fazendo isso, viu? Pegando o seu primeiro salário e honrando pessoas. Eu já fui honrado por muitos filhos na igreja, sinceramente falando. Eu sei que vocês foram. Filhos que falam assim, olha, já procuraram o pastor Hugo, já procuraram, e vocês estão na nossa lista também. Pode colocar, quem quiser, né? Fica à vontade. Mas é uma verdade. Quantos filhos de pessoas na igreja já nos procuraram e falaram, pastor, quero honrar porque você motivou, você incentivou, e tudo isso daí foi muito legal. Mas chegou um culto em que eles tinham renda. Nesse culto, então, aí eu tive a oportunidade de fazer a oferta. Então, foi até o pastor Hugo ainda, não era nem o pastor Seite, porque já faz um tempo já que os dois estão no mercado, trabalhando e já tendo renda própria. E naquele culto, eu falei para eles lá em casa, eu fiz os envelopes, dividido igualzinho, valor real nos 4. E eu falei, hoje eu vou fazer uma coisa, né, pública. Eu vou fazer a oferta, como pastor, eu vou fazer a oferta, então quero deixar diante de todos que a partir de hoje eu não entrego mais envelope no nome de vocês. Eu vou fazer a oferta por vocês. Assim como teve fruto eterno, eu fui pegar cadeira, eu peguei cadeira para eles, mas eu incentivei eles a pegar a cadeira deles. Mas eu peguei por eles. Sim, ofertas, propósitos, eu vou continuar fazendo. Mas no que diz respeito a uma contribuição, a um dízimo, a uma primícia, porque primícia não é um assunto que a gente demanda tanto na igreja mais. Mas eu pratico. Eu também. E por incrível que pareça, eles também praticam. Praticam. Eles praticam. Eu vejo o Rafael, hoje o Rafael é uma pessoa que ele considera muito John, né? Assim, como pastor, pela idade, por ter uma caminhada maior com ele do que o próprio pastor Seite. Mas você percebe que ele tem muitas ações com o John. Nesse sentido, igual ele vê eu tendo com o pastor, eu vejo que ele... E eu vejo a Isabela tendo com você, né? Um pouco mais até. E um pouco com a Evelyn também, né? Assim, mais do que Caná. Mas eu vejo que ela tem... nossos filhos... É a sua frase, né, pastora? Filho vê. Mas lá atrás a gente aprendeu uma frase, né? A forma, né? A forma que vai formar. Então, eu vejo que eles, né? Eu teria, se a gente fosse falar de assunto da Bíblia, hoje o Rafael, na idade que ele está, ele já leu muita Bíblia, mais vezes do que eu, né, na idade dele. Então, hoje ele tem 28, com 28 eu não tinha lido tanto que ele leu, né, porque eu me converti com 21, mas ele, por ser filho, dentro de uma casa em que ele pôde ter essa forma, então, hoje a quantidade de livros que ele já leu, a quantidade de vezes da Bíblia, né, eu fico muito feliz. A Isabela também está no mesmo caminho, porque eles têm esse amor, essa paixão. E o nosso assunto aqui, ele é esse tempo de transferência de riqueza. E se a gente vai transferir, começa pelos pais. Gente, a prosperidade não é quantos milhões eu tenho, mas é crescer naquilo que eu tenho. É como a pastora falou, fala um pouquinho da tua época de república. Gente, você sabe que é sair do cabo de vassoura do cantinho da parede e ter um guarda-roupa? Então. Que gostoso! Você sabe. Essa é uma verdadeira prosperidade. Você imagina, eu e meu irmão, tirar o pedaço de espuma do chão e a gente ter uma beliche? Olha que legal! A beliche. Aí compramos a nossa beliche. Compramos um cobertor, a gente não tinha cobertor, lençol. Aí eu falava assim, né, meu irmão, né? Nós somos amigos de república, eu e ele, né? Aí eu falei, e a gente comprava junto, então a nossa beliche foi junto. Mas olha, nós compramos um colchão grosso. Eu falei, nós nunca dormimos num colchão desse nem na casa do nosso pai. Então, prosperar é crescer naquilo que você tem. Justamente. Então, a gente pode falar, eu sou próspero. Eu sou próspero. Hoje eu estava conversando com o pastor Hugo hoje, ele estava na minha sala e ele estava falando sobre carro, né? Tá aberto, né? Eu queria trocar de carro. Eu falei, pastor, né? Quais foram os carros que nós já tivemos, né? Mas nós éramos próximos, porque onde nós começamos, sabe, é igual você ter moto. Eu tive moto, né? 80, 81, 82, 83, 84. Então, eu juntava dinheiro e trocava de ano de moto. Isso é prosperar. É cada ano, mudar de ano. Até que hoje a gente não muda de carro todo ano, mas prosperar é crescer naquilo que você tem. Isso é prosperar. E pais, com certeza, se eles investem
nesse princípio na vida dos seus filhos, gente, se a gente vem lá de trás, só com um pai que ensinou boa administração, a gente já tem resultados maravilhosos, porque boa administração funciona. Sim. Boa administração funciona. Justamente. Agora, acrescenta fidelidade. Acrescenta um princípio bíblico nisso daí. Até, por exemplo, no caso, na minha realidade, é muito interessante, porque meu pai, em toda a simplicidade, mas o caminho da fidelidade, na questão das contribuições, ele era assim, e eu acho que é uma coisa muito importante os pais não ficar pegando no pé, mas o meu pai, todos os meses, ele sabia o dia do nosso pagamento, né? 2 dias depois, ele perguntava, você já entregou suas contribuições? Mas Entendeu? Então, assim, tipo assim, aquilo ficava gravado. Então, tipo assim, eu falava, meu pai vai perguntar. Você está entendendo? E eu não fazia isso por medo, mas era um temor, algo assim tão grandioso, um entendimento tão grande que o Senhor trouxe em relação a essa consciência no caminho da fidelidade, que era algo delicioso. Mas entendeu? até hoje o Não Beto é? pergunta para o Rafa e para a Isabela, que ele sabe, ele fala, justamente. já contribuiu, já fez as suas contribuições. Eu pergunto até para os meninos que já são casados Ó, hoje. pastora, Mas, eu acho que eu vou fazer igual a você. Eu já avisei eles. Mesmo quando eles casarem, tanto para eles quanto tipo para a esposa e esposo, eu vou perguntar. Por quê? Porque eu me sinto responsável. Porque aqui, ó, esse texto que nós lemos, Levi está lá na frente. Ele ainda estava nos lombos do seu pai. O pai dele nem tinha nascido, Jacó. Imagina, Isaac ainda estava aqui. Mas ele foi abençoado por causa da atitude do crente Abraão com Melquisedeque. Mas eu acho assim que quando eles veem que funcionam, eles não param essa prática. até eu ia falar, Rose, você entrar na questão hoje, essa prática, essa fidelidade, desde da conversão ventre, de né? vocês, depois os bebês, né, Silvestre, hoje, fala um pouquinho do hoje, daquilo que eles estão vivendo hoje. Tanto o Rafael como a Isabela. A faculdade, que era uma questão que a gente até orava, né? O Rafael vai entrar numa faculdade, se ele se perder dentro de uma faculdade. Então. Mas foi fiel ali, concluiu a faculdade, hoje se formou, está, né, exercendo ali. A profissão Então, fala um dele. pouquinho desse tempo, que eu vejo que é o fruto, né? É o fruto que sempre em casa, né? O Beto sempre incentivou, né, a fidelidade e a boa administração. E sempre ensinou que toda conquista tem o seu preço. E eles precisavam pagar um preço para poder conquistar. E isso foi, né, colocando no coração deles o desejo de ser empreendedores, né, de prosperar, porque o Beto falava que eles podiam ir muito mais longe do que nós fomos. Nós não estudamos. Frase, né? Essa frase, os filhos serão melhores do que nós em tudo funciona. E o Beto falava, olha, eu não fiz uma faculdade, mas vocês vão fazer. E desde pequeno, né? E o Beto incentivando, o Beto, né? Às vezes até apertava as nossas finanças para investir neles, porque o Beto falava, eu sei aonde Deus vai levar vocês. E ano após ano, e hoje nós vemos, né? O resultado daquilo na vida deles, né? O Rafael, ele é muito próspero, né? Como você mesmo falou, passou 5 anos por uma faculdade de psicologia e continuou fiel ao Senhor. Né? Hoje ele está com você no profético, né? Ele ama você, ele é apaixonado pela pastora. E está firme com o Senhor. Já está com consultório, né, Rose? Já abriu um consultório dele, já está atendendo, né? Hoje, inclusive, ele está lá, né? Atendendo. E nós vemos assim que isso tudo foi a prática, né, na vida dele de ver nós, né? E a Isabela também, né? O Beto sempre incentivando, né, fazer uma faculdade, às vezes no começo meio assim, não, filha, você vai fazer, porque Deus tem algo maravilhoso para você. E hoje, né, ela é esteticista, está terminando a faculdade de farmácia. E assim, né, o que ela pode, o Rafa, nos abençoar, eles nos abençoam, porque eles entenderam... Essa parte boa. Eles entenderam o princípio de semear. Então, né, eles amam semear. Né? Sempre amaram semear, né? Não tem que semear, mãe, porque vai colher, né? E na nossa vida, né, eles semeiam, né? Eu vejo que esses dias eu achei assim, né, maravilhoso, porque eu sempre gostei muito de fazer bolo.
E eu falei, né, a vontade que eu tinha de fazer um curso e tal. O Rafa já comprou um curso para mim, né? Mãe, então eu vou comprar um curso para você poder estudar melhor o que você gosta. Todo o investimento que vocês tiveram hoje, vocês Tem um retorno. Tem um retorno. A Isabela já ficou sabendo do curso. Mãe, eu vou lá na loja de confeitaria, comprou os materiais principais. Mãe, eu vou comprar para você poder fazer o bolo, né? E até mesmo sem eu saber, ela já fez até um Instagram para mim. Então, a gente vê o agir de Deus, né? Foi uma alegria quando inaugurou lá o espaço deles lá, né? Que é junto o Rafa e a Bela. Então, assim, quando eu pisei ali, eu senti o favor, a graça de Deus. Amém. Entendeu? Um lugar de prosperidade mesmo. Porque tempos atrás aí eu tive um sonho de uma prosperidade gigantesca. E isso teve um começo, que não foi fácil. Não. Né? Foi um começo de muita luta, mas que vocês mantiveram ali a fidelidade. Nunca deixaram a fidelidade de lado. Amém. Esse caminho. Então, hoje nós estamos vendo o resultado na vida da E eu vejo Isabela, assim do também, Rafael. né, pastora, a paciência de ensinar, porque não é fácil. Justamente. Criança, adolescente, às vezes eles, né, você explica ali, demora um pouco para entender. Então, a paciência de você estar ensinando e de você estar sendo exemplo, como nós já falamos aqui, para eles verem, né? Tudo isso, né, faz com que hoje nós venhamos colher um resultado maravilhoso, né? Então, vale a pena. Vale. Né? Com Vale a certeza. E pena. quando a gente chega a esse ponto de ensinar eles a se organizar, eles vão conquistar muito. Quando eles se organizam, os resultados serão sobrenaturais. Então eu vejo que esse assunto, esse transbordar do princípio bíblico na área financeira, na vida dos filhos, eles vão ter resultados maravilhosos. Use as frases. Filho vê, o filho copia. Tá, se ele vê as suas práticas ali, ele vai perguntar. Então fala, olha, é assim que eu faço. Hoje, por ser uma era digital, eu ainda gosto da escrita. Então eu sou ainda de, às vezes, colocar um bilhete na porta de geladeira Mas com até, imã. né, Mas Beto, funciona. Um esforço hoje, por exemplo, igual não tem o dinheiro em espécie, sabe? Faça um esforço, vá no banco antes, tira um valorzinho ali, entrega na mão deles, para entregar até mesmo uma Isso. classinha. Vale Eu a acho pena. assim, o esforço hoje vai trazer um resultado gigantesco na vida dos filhos, como trouxe na vida do Rafael e da Isabela. Vocês não se esforçaram? Muito. Eu li um livro do Greg Hill, e ele falou sobre você valorizar os filhos quando te ajudam. E eu vi, sabe, eu vou ser breve aqui, ele falou assim, então, quanto você pagaria para lavar seu carro? Hoje é R$50 para lavar o Creta. Então eu vou lavar o Creta, sempre, às vezes eu mando lavar, mas eu lavo muito em casa ainda, eu particularmente. Eu ainda gosto de lavar, mas porque eu gosto. Então, um sábado à tarde eu estou lá em casa, eu pego a mangueira e vou lavar. E mesmo eles já trabalhando tudo, eu falo, quer ajudar eu a lavar o carro? Mas quando eles eram pequenos, né? E hoje, se eles me ajudar, eu dou 50 para eles. Eu faço isso daí. É um investimento que eu faço. O Rafa esse dia me ajudou, eu dou 50 para ele. A Bela um dia me ajudou. Mas lá atrás, eu li o livro do Greg Hill. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, deixa ele te ajudar, mesmo que ele ajude pouquinho, porque ele é criança. Eu li esse livro quando eles eram pequenos. Aí ele falou assim, aí você dá o valor que você ia pagar para lavar o carro para ele. Então eu fiz isso várias vezes com eles. Mas aí eu fiz aquilo que a Rose falou. Aí eu falei, agora isso aqui é uma renda sua. Por mais que... Tira as contribuições. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tô te dando dinheiro, eu já dizimei. Então você não precisa dizimar do dinheiro que eu já dizimei. Mas para ele é importante, a renda passou a ser dele agora. Justamente. Tá, aqueles R$10, R$20 você deu para ele, permita. Aí eu chegava neles e falava assim, para eles escreverem. Ele já estava na escola, né? Eu falava, coloca aí, renda, R$10. Agora, no final do mês, vocês vão mostrar o que vocês fizeram com o 10. Então, se vocês compraram e quanto tem de saldo. Lá em casa era da mesma forma. Os meninos pequenos, eu entregava, um exemplo, R$10 na mão de cada um. Falou, não esqueça o quê? Aí os dois repetiam, dízimo. Não, legal. Eu acho que maravilhoso. o assunto é legal, ele é muito amplo. O nosso horário já está esgotando, já esgotou, né?
Mas nós temos, assim, muitos assuntos, de repente a gente pode até marcar outro mais, para falar mais em detalhes, porque tem muitas coisas aí. Mas uma coisa que eu falo que é visível o resultado da fidelidade de vocês na vida do Rafael e da Isabela. Entendeu? Eles têm realmente prosperado, Sim. Eles têm sido abençoados. Amém. Mas por quê? É aquilo que a Rose disse. Vocês ensinaram e não ficou somente no ouvir, né? Então, eles praticaram. Então, vocês realmente ensinaram, motivaram eles a serem praticantes, não somente ouvintes. Amém. Entendeu? Então, eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito, o Senhor fará na vida deles, Amém. através deles, porque agora chegou a vez deles, né? Isso mesmo. E eles têm realmente caminhado por este caminho aí da fidelidade nas contribuições. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem aí uma palavra, até dentro desse assunto tão tremendo, tão importante para os pais em relação aos seus filhos. Amém. Quem gostaria de falar primeiro? Eu falo. Que novidade. Pais, como nós falamos aqui, prosperar é crescer naquilo que se tem. E nós vivemos um tempo de transferência de riqueza. E o assunto hoje foi viver isso de acordo com um princípio bíblico, baseado na palavra de Deus. E se esse é um tempo de transferência de riqueza que Deus está trazendo para a vida de cada um de nós como pais, nós sabemos que através de nós, Deus então vai transbordar na vida dos filhos. E tudo isso será feito com práticas, realmente cumprindo e vivendo princípios tão maravilhosos, tão simples de fidelidade diante do Senhor. Deus abençoe. Amém. Pais, ensine para o seu filho que, na verdade, ele ser fiel, o caminho da fidelidade é um privilégio. É um privilégio ele poder estar na igreja, é um privilégio ele poder contribuir com a obra do Senhor, ser fiel ao Senhor, porque ele vai estar entendendo que foi o Senhor quem o abençoou para conquistar. Quando nós ensinamos isso, nós criamos filhos gratos a Deus por aquilo que eles têm. Então, que eles possam ser gratos a Deus. Como? Por aquilo que eles têm, sendo fiel ao Senhor. Amém. Entendendo que eles não têm aquilo somente por eles mesmos, mas eles são abençoados pelo Senhor para conquistar. E assim eles irão contribuir com alegria na casa do Senhor, com gratidão. Porque a palavra fala que o generoso ele prospera. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a ser gratos ao Senhor, às pessoas, eles vão prosperar. Esse é um princípio bíblico. Amém. É verdade. Ensina a criança, enquanto é cedo, no caminho que deve andar. É verdade. E quando crescerem, eles jamais se desviarão. Entendeu? Então, sempre vai estar ali o que eu gosto muito de falar e o que a gente ouve bastante, que os tempos mudaram, mas os princípios prevalecem. Então, pais, realmente ensine pelo exemplo, ensine falando, ensine mostrando, fazendo junto. Até nós estávamos conversando aqui que um dos exemplos que nós estamos vendo hoje é o Giovanni e a Thaís, né? Né? É algo assim muito lindo. O Vitório tem quantos meses? Não, fez um aninho. Fez um aninho. O Giovanni com ele no colo, com o seu envelope, e na mão do Vitório um envelopinho. Escrito o nome dele. O nome dele e ele colocando Esses ali. dias ele passou e pegou até o do Beto, o envelope do Beto. Pegou o meu para entregar, porque ele sabe que aquele momento é importante. Hoje, um testemunho breve, fui orar numa empresa e os filhos trabalham com o pai. Uhum. E que alegria, sabe? Eu falo porque eu nem fui para isso lá, fui mais para orar pelo pai mesmo, mas os filhos estavam lá, presentes na empresa. Tem 2 filhos que trabalham junto com ele. Aí naquele momento ali, um deles me procurou e falou assim, troquei de carro. Aí depois o pai falou assim, vamos lá orar pelos carros, né? Gente, que coisa maravilhosa. Eu orando por aquela caminhonete de um deles, né? Ali, os outros carros estavam estacionados ali, eu falei, puxa vida, e ele falou assim, ó, eles têm administrado e feito as aquisições com aquilo que eles têm de retirada da empresa. Eu falei, pô, esse é o caminho, né? É o caminho. Então é isso aí, é nossa responsabilidade de ensinar pelo exemplo, ensinar falando e fazendo junto, levando eles, né, a fazerem.
e eu tenho certeza que o resultado será maravilhoso. Amém. Assim como vocês estão vendo na vida do Rafael e de Isabela. Legal. Então, Rose, Beto, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Oh, que joia. Eu tenho certeza que este assunto vai trazer assim uma clareza muito grande, um ensinamento poderoso, né? Sobre Benção. a fidelidade, Tempo muito principalmente precioso. na vida dos nossos filhos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. E parabéns pela iniciativa, sabe? O que você está fazendo, a gente falou que princípios prevalecem, né? E eu imagino o quanto esses podcasts têm tocado a vida de filhos, assim como a vida de pais, para trazer transformação e mudança nessa geração. Com certeza. Amém, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Se você foi edificado, eu tenho certeza que você foi. Envie esse podcast para muitos pais, eu ia falar mães, né? Muitos pais, para que os pais realmente possam entender a importância de não somente praticarem, mas ensinar os seus próprios filhos a caminharem por este caminho da fidelidade. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.